Existe um ponto silencioso dentro de cada ser humano onde a realidade começa, um ponto tão discreto que poucos percebem, mas tão poderoso que determina o rumo de toda a vida. É nesse núcleo interno que energia e informação se transformam em escolhas, ações e consequências, como se cada pensamento fosse uma semente que se espalha pelo campo invisível do universo, produzindo efeitos que, mais cedo ou mais tarde, retornam como circunstâncias que acreditamos serem aleatórias, quando na verdade são respostas precisas ao que emitimos sem perceber. Nesse espaço íntimo onde a mente toca a existência, cada emoção se torna um código, cada intenção se torna um movimento, e cada vibração se torna um pedido silencioso que o universo escuta muito antes que nós mesmos tenhamos consciência do que estamos pedindo, revelando que a vida, no fundo, não reage ao que queremos, mas ao que somos energeticamente em nossa essência. Quando entendemos que o cérebro humano funciona como um sistema que traduz impulsos elétricos em percepções, começamos a perceber que nunca vemos o mundo como ele realmente é, mas como estamos internamente, pois toda interpretação é moldada por memórias, crenças e estados emocionais que filtram aquilo que chamamos de realidade. E essa filtragem não é apenas psicológica, é profundamente energética, pois pensamentos, ao surgirem, alteram padrões fisiológicos, mudam ritmos cardíacos, redesenham circuitos neuronais e enviam ao ambiente frequências coerentes com o estado que sustentamos, funcionando como sinais que reorganizam as respostas ao nosso redor de acordo com a vibração emocional que emitimos. Assim, alguém que carrega culpa tende a perceber apenas caminhos que confirmam essa culpa, enquanto alguém que vibra em clareza identifica possibilidades que estavam invisíveis antes, mostrando que o universo não responde a desejos superficiais, mas à profundidade do estado interno que domina nossa consciência. Esse processo se torna ainda mais evidente quando observamos que o corpo humano é, literalmente, um campo eletromagnético pulsando informações a cada segundo, transmitindo sinais através da postura, das microexpressões, da respiração e até do ritmo interno dos pensamentos, criando uma frequência única que os demais percebem mesmo sem entender. E essa troca, muitas vezes invisível, é responsável por atrair pessoas, repelir situações, criar sincronicidades e abrir portas que parecem mágicas, mas que na verdade são efeitos naturais da coerência entre nossa energia e a informação que carregamos. Quando duas pessoas se encontram, trocam vibracionalmente dados que ajustam comportamentos, intenções e decisões, gerando um alinhamento que se manifesta em aproximações repentinas, caminhos inesperados e acontecimentos que parecem escritos por algo maior, mas que são, na verdade, o resultado da interação contínua entre campos de energia que se reconhecem mutuamente. Quando expandimos essa lógica para o universo como um todo, percebemos que cada pensamento é uma espécie de comando que influencia nossa percepção e altera o campo de possibilidades ao qual temos acesso, como se estivéssemos navegando por uma rede infinita de rotas onde apenas aquelas que estão em sintonia com nosso estado interno se iluminam diante de nós. E isso não significa que atraímos tudo o que pensamos de forma direta, mas sim que nosso estado emocional e mental molda nossa capacidade de enxergar oportunidades, interpretar sinais e tomar decisões, que por sua vez definem os resultados concretos que vivemos. O universo, então, não responde por magia, mas por coerência. Emitimos uma vibração, percebemos aquilo que combina com ela, agimos a partir dessa percepção e construímos uma realidade compatível com o que sustentamos internamente. Essa dinâmica revela um princípio profundo: o universo não reage ao barulho das nossas palavras, mas à consistência da nossa energia, pois a vibração que carregamos define a qualidade da informação que transmitimos e, consequentemente, o tipo de realidade que passamos a habitar. Quando alguém muda sua vibração interna, através da clareza, da consciência e da reorganização emocional, muda também o campo de respostas externas que recebe, como se a própria realidade se ajustasse aos novos padrões de informação que começamos a emitir. Isso explica por que algumas pessoas, ao mudarem seus hábitos mentais, começam a perceber sincronicidades que antes não existiam, encontram soluções inesperadas e interagem com circunstâncias que parecem surgir do nada, quando na verdade sempre estiveram ali, aguardando apenas o alinhamento vibracional necessário para serem percebidas. A mente humana opera como um sistema de codificação tão sofisticado que cada pensamento gera uma pequena alteração no campo eletromagnético do corpo, produzindo uma assinatura vibracional única que se estende muito além do cérebro e influencia, de maneira sutil, a forma como nos posicionamos diante do mundo. E essa assinatura, embora invisível, é percebida pelos ambientes, pelas pessoas e até pelas circunstâncias que encontramos, funcionando como um transmissor contínuo que envia ao universo informações sobre nossa disposição interna, nossos medos, nossa clareza, nossos conflitos e nossas intenções mais profundas.
Quando alguém sustenta pensamentos de foco e autoconsciência, sua mente cria padrões de coerência que alinham emoções, percepção e ação, enquanto pensamentos caóticos geram desconexões internas que dificultam decisões, reduzem a sensibilidade intuitiva e criam ruídos que tornam difícil perceber oportunidades que estavam ao alcance. Assim, a qualidade da nossa energia determina a precisão das respostas que recebemos da vida, pois o universo reage não às palavras que dizemos, mas à harmonia ou desarmonia que carregamos no silêncio da mente. Esse processo se torna ainda mais impressionante quando analisamos como a informação circula dentro do cérebro, pois cada emoção ativada libera uma cascata de neurotransmissores que reorganizam redes neuronais, alteram a percepção e mudam a forma como interpretamos cada detalhe ao nosso redor. E essa mudança perceptiva cria um efeito dominó que se estende para o mundo externo, já que nossas ações passam a refletir exatamente aquilo que percebemos, e o que percebemos é moldado pela vibração que sustentamos. Alguém que opera em um estado de escassez emocional, por exemplo, tende a enxergar riscos onde não existem, ignora oportunidades valiosas e se comporta de maneira retraída, atraindo situações que confirmam esse estado interno. Enquanto alguém que vibra em confiança e clareza percebe direções com maior precisão, toma decisões mais alinhadas e se aproxima de pessoas que respondem a esse movimento, criando um ciclo de expansão que parece até improvável para aqueles que ainda vivem aprisionados em padrões mentais limitantes. Assim, o universo se torna uma espécie de espelho quântico que reflete a qualidade da informação que transmitimos em nível emocional e cognitivo. A verdadeira transformação começa quando entendemos que não somos vítimas passivas da realidade, mas participantes ativos de um processo no qual nossos estados internos determinam aquilo que conseguimos acessar no campo de possibilidades infinitas. Cada pessoa, sem perceber, está constantemente selecionando versões da realidade baseadas em sua vibração, como se existissem múltiplos caminhos possíveis diante de nós e apenas aqueles compatíveis com nosso estado mental se tornassem visíveis, tangíveis e acessíveis. Esse princípio não é místico, é lógico. Quando mudamos a forma como pensamos, mudamos a forma como sentimos. Quando mudamos como sentimos, mudamos as decisões que tomamos. E quando mudamos nossas decisões, alteramos inevitavelmente o rumo da nossa vida. O universo, portanto, não responde por punição ou recompensa, mas por alinhamento. Ele se ajusta à frequência dominante que sustentamos, permitindo que aquilo que é coerente com nosso estado interno se manifeste com maior clareza e consistência. É por isso que pessoas que começam a trabalhar sua mente, reduzindo ruídos emocionais, ajustando crenças internas e se reconectando com sua essência, frequentemente relatam uma mudança tão profunda na qualidade das experiências que vivem, que descrevem essa fase como um despertar, uma sensação de que algo se abriu, que conexões inesperadas surgem, que decisões antes confusas se tornam óbvias, e que encontros significativos acontecem com uma sincronia quase poética. Isso não ocorre por intervenção sobrenatural, mas porque ao reorganizar internamente sua energia, elas expandem a sensibilidade, refinam o foco e sintonizam-se com possibilidades que antes estavam ocultas pela desordem emocional. Assim, a vida começa a parecer mais leve e, ao mesmo tempo, mais significativa, como se o universo estivesse respondendo de forma direta, quando na verdade ele sempre respondeu, nós é que não estávamos em uma frequência que nos permitia perceber as respostas. Essa relação entre energia e informação é, no fundo, a base da forma como criamos nossa própria narrativa existencial, pois a energia que emitimos influencia a maneira como navegamos pelo mundo, atraindo interações, caminhos e circunstâncias compatíveis com o que sustentamos emocionalmente. E quando essa energia se torna clara, coerente e alinhada, a realidade externa se ajusta a esse padrão com uma precisão que muitos chamariam de mágica, mas que é simplesmente o efeito natural de um ser humano operando em harmonia com sua própria mente e com o campo de possibilidades ao seu redor. É nesse ponto que começamos a perceber que o segredo não está em controlar o universo, mas em controlar a qualidade da energia que emitimos, porque é essa energia que determina o tipo de informação que nos conecta ao caminho que estamos destinados a trilhar. A vida se organiza através de princípios sutis que operam muito além da percepção comum, e um dos mais poderosos é o modo como padrões internos de energia moldam a forma como acessamos informações no campo da realidade. Quando uma pessoa se encontra em desequilíbrio emocional, seu campo mental se torna ruidoso, fragmentado, incapaz de decodificar sinais importantes que surgem ao redor. Enquanto estados de presença e clareza funcionam como uma espécie de antena refinada que amplia a sensibilidade, permitindo perceber nuances, oportunidades, riscos e direções com uma precisão impressionante. Esse ajuste interno cria uma mudança perceptiva que afeta não apenas o que vemos, mas como vemos,
pois cada emoção altera a química cerebral, a forma como o córtex pré-frontal processa dados e até a velocidade com que reconhecemos padrões, demonstrando que pensamento não é apenas cognição, mas vibração organizada interagindo com a estrutura da realidade. Assim, quando alguém lapida sua mente para operar em calma, intenção e foco, cria dentro de si um ambiente onde a informação flui com naturalidade, e essa clareza reorganiza o próprio destino, influenciando escolhas que antes pareciam impossíveis de serem percebidas. Esse fenômeno se torna ainda mais fascinante quando observamos como o corpo traduz energia em ação, pois cada intenção profunda que sustentamos reorganiza microprocessos fisiológicos, como respiração, postura e ritmo cardíaco, que por sua vez influenciam a maneira como nos posicionamos no mundo, como falamos, como caminhamos e até como somos percebidos pelos outros. Pessoas confiantes, mesmo em silêncio, irradiam um tipo de presença que altera instantaneamente a atmosfera ao redor, enquanto pessoas emocionalmente desorganizadas tendem a transmitir insegurança, hesitação e instabilidade sem dizer uma palavra. E isso não é místico, é físico, pois nossos corpos são emissores constantes de informação, e essa transmissão afeta diretamente a forma como o universo interage conosco. Quando sustentamos intenções coerentes, o ambiente responde com sincronicidades, alinhamentos e caminhos que se revelam no momento exato em que estamos prontos para percebê-los. Quando sustentamos medo, dúvida ou confusão, criamos desequilíbrios internos que distorcem nossa percepção, nos afastando de oportunidades que estavam disponíveis, mas invisíveis. Assim, todo o processo de criação começa dentro do campo energético que alimenta nossas ações. À medida que entendemos essa dinâmica, percebemos que o universo funciona como um campo de respostas interativas que reorganiza eventos de acordo com a vibração dominante que emitimos, quase como se estivéssemos ajustando frequências em uma estação de rádio onde apenas o sinal correspondente ao nosso estado interno se torna audível. E isso explica por que pessoas com mentalidade alinhada atraem situações compatíveis com seu nível de consciência, enquanto pessoas presas em ciclos de negatividade reforçam padrões que parecem se repetir indefinidamente. Não é que o universo as castigue, mas sim que continuam sintonizadas na mesma faixa vibracional, incapazes de perceber novas possibilidades. Quando a vibração muda, a realidade muda junto, porque cada alteração interna reorganiza a forma como interpretamos sinais, como reagimos às circunstâncias e como nos movemos diante dos desafios, criando um efeito coletivo que redesenha o caminho de maneira profunda. Isso mostra que a verdadeira mudança não ocorre no ambiente, mas na qualidade da energia que levamos ao ambiente. É exatamente nesse ponto que compreendemos que pensamentos são muito mais do que imagens mentais, são comandos vibracionais que direcionam nossa biologia, influenciam nossos relacionamentos, definem a forma como lidamos com o tempo e até como acessamos possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Cada vez que repetimos um padrão mental, o cérebro reforça trilhas neurais e fortalece redes associadas àquela forma de perceber o mundo. Com o tempo, essas redes se tornam dominantes e passam a determinar automaticamente nossas respostas, como se estivéssemos programados para repetir versões antigas de nós mesmos, mesmo desejando novos resultados. Porém, quando quebramos esse ciclo e introduzimos novos pensamentos, novas emoções e novos significados, o cérebro inicia um processo de reorganização que altera a estrutura interna, permitindo que uma nova identidade mental surja. Essa mudança cria um campo de energia mais estável, mais coerente e mais alinhado, atraindo informações e caminhos mais elevados. Essa é a força silenciosa por trás de qualquer transformação real. Quando finalmente percebemos que o universo está sempre respondendo à nossa vibração dominante e não às nossas palavras momentâneas, entendemos por que tantas pessoas afirmam querer mudança, mas permanecem vibrando nos mesmos medos, crenças e inseguranças de sempre, criando um conflito energético que impede que novos resultados se manifestem. O universo não responde ao desejo superficial, responde ao estado profundo. Quando esse estado muda, tudo muda com ele. E é justamente nesse ponto que a vida começa a revelar outra camada de percepção, onde sincronicidades se tornam frequentes, onde o tempo parece fluir de maneira diferente e onde as respostas chegam antes mesmo de as perguntas serem formuladas, como se uma inteligência maior estivesse coordenando cada etapa do caminho, quando na verdade é apenas o reflexo da coerência interna que começamos a sustentar. Há um momento na jornada de qualquer pessoa em que surge a compreensão de que a realidade nunca foi um cenário fixo, mas um campo dinâmico moldado pela qualidade da informação que projetamos a partir do nosso estado interno. E essa percepção transforma tudo, porque deixa claro que não somos espectadores passivos, mas emissores de frequências que influenciam profundamente o modo como eventos se organizam ao nosso redor.
Cada pensamento consistente atua como uma onda que se propaga, carregando intenção, emoção e significado, interagindo com o campo de possibilidades que compõe a estrutura fundamental do universo. Quando essas ondas são incoerentes, os resultados se tornam confusos, fragmentados, caóticos. Quando são harmônicas, criam alinhamentos, direcionamentos e movimentos sincronizados que parecem quase calculados com precisão. É como se a vida respondesse exatamente ao padrão vibracional que sustentamos por mais tempo, reorganizando circunstâncias para refletir aquilo que está enraizado em nossa vibração dominante. Nesse processo, torna-se evidente que o universo opera como uma espécie de inteligência sensível ao estado interior do observador, e não como uma força externa que responde a pedidos superficiais. Ele interage com a informação profunda que carregamos, crenças, memórias, medos, intenções, expectativas e a vibração emocional que acompanha cada um desses elementos. Essa interação gera um tipo de feedback energético que cria uma espécie de diálogo silencioso entre nós e a própria realidade, um diálogo que muitos chamam de intuição, destino ou sincronicidade. A verdade é que, quanto mais coerente for o nosso campo interno, mais clara se torna essa comunicação, permitindo reconhecer sinais, percepções e direções com uma precisão quase inacreditável para quem ainda vive preso ao caos mental. E essa clareza nasce exatamente do alinhamento entre emoção, pensamento e ação, pois é essa tríade que define a qualidade da energia que emitimos. À medida que sustentamos estados mais elevados de consciência, como presença, foco, integridade e responsabilidade interna, criamos dentro de nós um campo mais estável que atrai experiências compatíveis com essa estabilidade. Isso não é apenas filosofia, mas um princípio observável na prática. Pessoas emocionalmente equilibradas tendem a tomar decisões mais assertivas, se comunicam com mais clareza, expressam sua verdade com mais segurança e, como resultado, se conectam a circunstâncias mais favoráveis. Já aqueles que vivem em frequências de insegurança, ansiedade ou confusão tendem a interpretar a realidade a partir desse filtro distorcido, alimentando ciclos de repetição que reforçam ainda mais o estado interno que desejam superar. Assim, a mudança externa depende diretamente da qualidade da vibração que sustentamos com consistência, e não de esforços superficiais ou tentativas momentâneas de transformar a vida. É o alinhamento interno que cria a direção externa. Ao mergulharmos ainda mais fundo nesse entendimento, começamos a perceber que a energia que projetamos não se limita ao presente, mas se estende como um campo de influência contínuo capaz de moldar não apenas circunstâncias futuras, mas também a maneira como o próprio tempo parece se organizar em nossa vida. Existem momentos em que decisões tomadas no agora provocam repercussões que só se revelam meses ou anos depois, mostrando que a vibração sustentada se desdobra em linhas de possibilidade, que continuam vivas mesmo quando não estamos mais conscientes delas. Isso significa que cada intenção profunda funciona como uma semente energética plantada no campo da realidade, e essa semente continua interagindo com nosso desenvolvimento interno ao longo do tempo, influenciando encontros, desafios, oportunidades e percepções que surgirão no futuro. Por isso, quando alteramos nossa vibração de forma consistente, alteramos também o tipo de futuro que começará a se aproximar de nós, como se estivéssemos reprogramando silenciosamente a rota que a vida seguirá. A construção da realidade acontece de forma silenciosa, contínua e extremamente precisa, como se cada estado interno fosse traduzido em códigos vibracionais que se espalham pelo campo da existência, influenciando os desdobramentos futuros com uma lógica invisível aos olhos, mas totalmente perceptível a quem aprende a decodificar esses movimentos. E essa percepção revela que nada do que experimentamos é aleatório, pois cada encontro, cada oportunidade, cada porta que se abre ou se fecha responde. Há uma estrutura energética que carregamos ao longo do tempo, moldada por crenças profundas, por emoções constantes e por intenções sustentadas. Quando entendemos isso, percebemos que a vida está sempre oferecendo respostas, e que essas respostas variam de acordo com o que estamos prontos para compreender, aceitar e transformar. Assim, o universo não reage ao que pedimos com ansiedade, mas ao que sustentamos com coerência, pois é nessa coerência que reside o verdadeiro poder de manifestar caminhos que antes pareciam inacessíveis. Esse processo se torna ainda mais evidente quando observamos como padrões emocionais acumulados determinam o tipo de realidade que nos cerca. Emoções reprimidas, traumas não resolvidos, crenças herdadas e histórias que carregamos inconscientemente criam ruídos na nossa vibração, como interferências que distorcem a clareza do sinal que emitimos. Isso explica por que tantas pessoas, mesmo desejando mudanças, permanecem presas aos mesmos ciclos. Seu campo energético está comprometido por informações antigas que continuam enviando comandos ao universo,
repetindo versões antigas da própria identidade. Ao iniciarmos um processo de autotransformação, começamos a dissolver essas interferências, e a vibração se torna mais nítida, mais estável e mais alinhada com o que realmente desejamos. Essa limpeza interna abre espaço para que novas possibilidades se aproximem, e o universo responde imediatamente ao perceber que a vibração mudou. É justamente nesse ponto que a autoconsciência se torna uma ferramenta indispensável, pois ela nos ajuda a reconhecer quando estamos operando a partir de medos inconscientes, quando estamos reagindo por condicionamento e quando estamos realmente escolhendo com liberdade. Quando conseguimos enxergar esses padrões, passamos a recolher o próprio poder, entendendo que nada externo pode definir o caminho se internamente estivermos alinhados com uma intenção clara. A partir desse estado, cada ação se torna mais precisa, cada escolha mais consciente e cada passo mais coerente com o tipo de futuro que desejamos construir. É como se a vida começasse a reorganizar seus elementos ao nosso redor, não porque algo mágico aconteceu, mas porque finalmente nos tornamos participantes ativos do processo de criação, em vez de apenas reagir aos estímulos externos. A realidade então deixa de ser um cenário fixo e passa a ser um campo vivo de interação contínua. Com essa compreensão, torna-se evidente que pensamentos não são apenas fenômenos mentais, mas estruturas de energia que carregam informação e se conectam a campos de possibilidade. Cada vez que pensamos algo de forma consistente, criamos um rastro vibracional que começa a se alinhar com circunstâncias correspondentes. É por isso que pessoas que cultivam clareza e propósito tendem a encontrar mais oportunidades, enquanto aquelas que cultivam dúvida e fragmentação percebem apenas obstáculos. A vibração molda a percepção, e a percepção molda as escolhas. Com o tempo, essas escolhas constroem vidas inteiras. Quando entendemos que tudo começa dentro, assumimos o controle da narrativa e paramos de esperar que o mundo mude para então mudarmos. Fazemos o movimento interno primeiro, e então o mundo responde. Essa é a mecânica silenciosa por trás de qualquer transformação profunda. Assim, ao concluirmos esta jornada de compreensão, percebemos que energia e informação não são conceitos abstratos, mas a linguagem fundamental pela qual vida e realidade se comunicam conosco. E quando aprendemos essa linguagem, adquirimos a capacidade de reorganizar nossa existência de forma consciente, lúcida e intencional. Não se trata de controlar o universo, mas de harmonizar nossa vibração com aquilo que desejamos vivenciar, criando uma coerência interna tão sólida que a própria realidade se ajusta para refletir essa nova frequência. Nesse ponto, deixamos de ser apenas passageiros da vida e nos tornamos navegadores, direcionando a própria força vital para caminhos que antes pareciam impossíveis. A verdadeira alquimia ocorre quando percebemos que o universo está sempre respondendo, e que a resposta que ele oferece depende da vibração que escolhemos sustentar. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.